E aí, Cristiane, tá me ouvindo? Oi, tudo bom? Tudo jóia? Tá aqui fazendo a introdução, né? Dizendo que a gente está aí quase um mês e meio, né? De forte trabalho, esclarecendo esses temas, né? Que se relacionam entre a recuperação judicial, o direito empresarial e o direito do trabalho. E que isso é uma oportunidade, né, para que todo mundo que está nos acompanhando aí nessa jornada possa também, né, aprofundar essas questões, entender melhor a sistemática, como é que a gente trata do débito trabalhista dentro da recuperação judicial e também uma maneira que a gente tem, né, de contribuir, né, para esclarecimento de dúvidas e cumprir, né, nosso papel também como orientadores. Né? A gente tem um trabalho docente, você também tem um trabalho maravilhoso aí na docência, com seus cursos, e a gente está aí, né, com o seu canal no YouTube, divulgando nossas lives, e a gente tentando montar o IGTV, eu ainda sofrendo para conseguir baixar os vídeos e colocar lá, mas eu vou conseguir disponibilizar tudo, né? E depois eu quero ver como é que eu faço para linkar, né, no meu perfil, o seu perfil lá do YouTube, que é bem bacana, sempre tem conteúdo adequado, tem vídeos bons. Né? E se você ainda não está inscrito, gente, Cristiane também tem um canal no Telegram com informações quentes todos os dias desse mundo do direito empresarial, da transformação digital e, claro, recuperação judicial e empresa. Cristiane, pode falar. É, tudo bom, Flávio? Joia. É, não, eu te ajudo depois a você colocar lá tudo bonitinho, os vídeos lá no IGTV, para a gente ter ali uma série. Eu criei lá um espaçozinho, você cria realmente uma série lá no IGTV de lives, ou de qualquer outro tema que você fizer os vídeos. Então, assim, fica bem legal mesmo e fica disponível lá os vídeos, né? Conteúdo para o pessoal assistir e pesquisar sempre que precisar. Bom, obrigada por falar do meu canal, do Recupera Empresa lá no Telegram. E o nosso tema de hoje é negociação de crédito trabalhista na recuperação judicial. Eu acho que é um tema que chama bastante atenção, né? Porque, assim, como a gente fala que recuperação judicial é uma grande negociação, com todos os credores, é uma negociação entre o devedor ou os devedores, né, dependendo quantas empresas pedem a recuperação judicial, e os credores. E dentre esses credores existe a classe 1, que é a classe dos créditos trabalhistas, né? É a primeira classe que recebe ali na recuperação judicial. Então, como que a gente trata de negociação em relação a esses créditos? Será que é possível, né, negociar com esses credores ou os direitos que eles têm, né, aquele crédito que ele detém, líquido, né, em alguns casos já apurados na Justiça do Trabalho, eles vão receber integralmente? Ou tem o deságio, né, o famoso haircut, que no plano de recuperação judicial discute-se muito isso. O que mais chateia os credores é o haircut de 90%, ou seja, o credor vai receber 10% do crédito. Né? E Verdade. a grande dúvida, sim, Flávio, será que esse deságio se aplica ao crédito trabalhista, um crédito de natureza alimentar? Inclusive, é um dos motivos que ele é o primeiro a receber uma recuperação judicial. Então, eu trouxe aqui alguns temas para falar com vocês. Antes disso, eu vi que a Érica, minha amiga lá do Pará, está aqui também. Beijo, Érica. Eita, também estou vendo aqui a professora Iva, né, mestre, doutoranda em Direito Financeiro, amiga minha também participando aí. O pessoal está chegando. Tá chegando, tá O chegando. professor Paulo também apareceu aí, tributarista também, craque no direito imobiliário. Ó, É, outro tema bem interessante na recuperação. verdade, Dá para verdade. linkar outra matéria, né? A gente consegue fazer trazer assim a recuperação de forma interdisciplinar, né? Se a gente só enxergar ali o direito. Então é bem legal. Bom, mas vamos lá, falar da recuperação judicial de negociação de crédito trabalhista na recuperação. É o seguinte, como a recuperação judicial é uma grande negociação, a gente precisa ter
de forma muito cautelosa a negociação dos créditos trabalhistas, nunca esquecendo que existe um sindicato. Né? Lembrando que tem a Lei 11.101 de 2005, com as suas alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020, já trouxe alguns regramentos do pagamento desses créditos, tá? O que eu queria entender também e trazer aqui para a pauta, Flávio, nós temos ali direitos muito sensíveis em relação ao direito do trabalho, né? Aos direitos detidos pelos trabalhadores. E para uma negociação, uma recuperação judicial, sob o ponto de vista do trabalhador, quais são os limites, né, dessa negociação? O que o credor, o trabalhista, ele pode ou não abrir mão? Quais são aqueles direitos que ele fala, não, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso, esse daqui eu só posso com o sindicato. Esse é um ponto. Um outro ponto interessante para as negociações desses créditos é a possibilidade da cessão do crédito trabalhista. Então, existe essa previsão, né? Que você transfere aquele seu crédito trabalhista para uma outra pessoa. Para uma outra pessoa que vai te substituir dentro do processo de recuperação judicial. Isso gera o que? Agilidade, economia de tempo, você recebe antes, bem antes, né, o seu crédito, e aquela outra pessoa que vai esperar lá o cumprimento do plano para receber nos termos lá que foram acordados. Mas o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, ele traz uma previsão de cessão de crédito em relação à falência, que quando você cede o crédito trabalhista na falência, o seu crédito, a pessoa que ficou no seu lugar, ele não é reclassificado, aquele crédito não é reclassificado para quirografário mais. Antes tinha muito essa discussão, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem esses dois entendimentos. Tem o entendimento de que reclassifica e tem o entendimento de que não reclassifica. Então, a maioria das pessoas segue a linha de que não reclassifica, continua lá a receber na classe 1, preferencial, ainda que ele não tenha sido de fato a pessoa que prestou aquele serviço, mas a natureza do crédito, ela continua. Então, por isso que continua ali a classificação privilegiada, né? Na classe 1, na recuperação judicial. Eu entendo que esse artigo 83 de cessão de crédito na falência e a sua reclassificação, na verdade, a sua manutenção na classe 1. Uma pausa aqui que caiu o meu celular, olha isso. Rapaz! Meu Deus do céu! Se não é o pet, é o tablado. Ainda bem que eu sou não sou eu. Gente! Calma, agora ficou. A pior de tudo que eu vi ontem um vídeo terrível de comédia. A mulher que se senta na cadeira, a cadeira quebra, ela fica chamando Gabriel! Gabriel, me acorde! Cadê Gabriel chegar para cuidar a mulher? Olha, terrível. Nossa, mas assim, eu dei assim um salto olímpico aqui agora. Deixa eu ver se prendeu aqui, peraí. Eu acho que agora ficou. Agora parou. Espero que não caia mais. Então vamos lá. E aí tem esses dois entendimentos, né? A minha interpretação é que essa visão do artigo 83 em relação à falência, ela também pode ser utilizada para a recuperação judicial. Eu acho que se existir uma cessão de crédito, e aí vocês podem comentar aqui também com a gente, é que se houver uma cessão de crédito trabalhista no curso de uma recuperação judicial, ela também pode ser mantida na classe 1, não ser reclassificada. Então, eu sigo esse entendimento. E aí, Flávio, só para encerrar aqui minhas reflexões em relação a esse tema, voltando naquela minha pergunta, então, quais são os limites dessa negociação? O que o trabalhador ele pode ou não abrir mão numa negociação dentro de uma recuperação judicial? Porque lá na Justiça do Trabalho, pode até negociar aquele crédito trabalhista, porque aquilo vai gerar uma certidão que vai habilitar, e aí não tem mais discussão
ele vai receber o crédito dele. Mas quando a gente fala em negociação dentro da recuperação judicial, daquele crédito que está lá, né, sem uma outra justiça, eu tenho essas reflexões em relação aos limites dessa negociação. Vamos lá, então. Vamos organizar aqui. Ponto 1. Na Justiça do Trabalho, eu tenho liberdade para negociar como quiser os meus créditos, tá? O que eu tenho ainda a discutir ou não. A gente tem 2 posicionamentos lá na Justiça do Trabalho. O primeiro é que eu não posso abrir mão de valores, tá certo? É um posicionamento que leva em conta uma ideia de que é um direito social, que é um direito que o trabalhador ele cedeu a sua força de vida, né? Porque o trabalho é a nossa força de vida, nosso tempo, nossa disponibilidade, e por tudo isso, uma vez estabelecido que você tem direito, sei lá, a 10 mil reais de rescisão, você não poderia negociar para diminuir esses valores, tá bom? Inclusive, a gente tem casos de propostas de acordo judicial e extrajudicial trabalhista em que o magistrado ele diz que não vou aceitar esse acordo porque ele fere essa ideia de que eu não posso abrir mão do crédito lá na Justiça do Trabalho. Essa é a posição 1. Também temos uma segunda posição, que existe, na prática acontece, tá? A posição 1 só acontece quando alguém discorda, no caso o magistrado. Posição 2 é o do dia a dia, né, que é o mais vejo, em que você fala, né? Olha, eu quero fazer esse acordo, eu vou abrir mão de 20% do que eu tenho, a empresa vai pagar os honorários, custas, vai assumir a tributação, enfim. E acaba que a gente diz assim, a retenção patronal, ou seja, as vantagens do patrão, são menores do que as vantagens do empregado. Então, um acordo seria válido nesse sentido. Tudo bem. Uma vez firmado lá, seja porque sentenciou, seja porque a gente fez um acordo, tá, na Justiça do Trabalho, nós já conversamos nas semanas passadas, a gente já sabe, esse é um crédito concursal, né? É um crédito que está lá constituído, ele vai ingressar no nosso querido plano de recuperação judicial. E aí entra o que Cristiane estava comentando. E se eu, tá certo? E se eu quiser pegar esse crédito e fazer uma nova negociação com a classe de credores? E aí, pessoal, veja como muda. Agora é uma negociação com a classe dos credores, não é mais individualmente, com cada credor trabalhista. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue construir uma argumentação que é muito parecida com a argumentação que a gente tem da negociação coletiva. Que dado que é a classe dos credores trabalhistas que faz essa negociação e já estão ali num pé de igualdade, em privilégio, porque seria um privilégio, tá, de recebimento na primeira classe, na primeira leva de pagamentos, haveria sim a possibilidade de a gente negociar, tá bom? A questão que fica é, eu posso, então, agora negociar para diminuir esse valor? E aí, mais uma vez, a gente vai ter os mesmos 2 posicionamentos da Justiça do Trabalho, né? Dizendo que a classe como um todo poderá negociar, mas a gente vai ter um outro dizendo que não, por se tratar de crédito trabalhista, tá? Inclusive já com a limitação, tem um teto de recebimento. Então, tudo isso denotaria que o que eu posso fazer é parcelar no tempo, mas não diminuir. Tá bom? Então, se você está pretendendo essa negociação, fique claro que pode ter uma dissonância a um ou outro credor trabalhista que vai argumentar com o juiz da recuperação, não é com o juiz do trabalho, que é aquela negociação feriu o direito constitucional dele, né? Vai usar o mesmo argumento que eu apresentei para vocês lá no início, tá bom? Minha opinião pessoal, pode negociar sim, tá certo? Ainda que a gente pense sobre a ótica de justiça e diz assim, poxa, bicho, eu tenho um crédito constituído num valor de 30 mil reais, aí vai fazer uma negociação e a coletividade negocia para diminuir isso para 5 mil, 7 mil, 3 mil reais, a depender aí do deságio, né, do desconto que você está dando, tá bom? Uma terceira corrente diria o seguinte, olha, você negociou esse valor e a diferença vira quirografário dentro da organização do plano. Então, veja, não é que você abriu mão, você optou por receber algo imediatamente, né, além daqueles 3 meses, né, anteriores à recuperação, até 5 salários mínimos, que a gente conversou, e depois você vai receber no final. Particularmente, eu não vejo muito sentido nisso, tá? Mas é possível. Só um ponto aqui em relação a isso que você acabou de comentar. Essa negociação
ela é diferente daquela previsão de 150 salários mínimos que você recebe, né? Você Exato. tem ali 150 salários mínimos para receber na classe 1 e o remanescente é classificado como quirografário. A ideia é a mesma, mas são coisas distintas. Perfeito, exatamente. É como a gente vem conversando, a gente utiliza um modelo da falência, se inspira nele para a construção do plano, das estratégias de pagamento, da própria, vamos dizer assim, dos argumentos de negociação para sensibilizar, né, os credores. Eu acho que a ideia, né, como a gente vem conversando, sempre de se inspirar no extremo, que seria a extinção da empresa, para mostrar a possibilidade de recuperação da empresa. E aí, chegando na parte final, para vocês entenderem, cessão. Porque tem argumentos dizendo que se você cessionar, se você ceder o seu crédito, você perde o privilégio da primeira classe. Porque a gente usa muito uma lógica que se construiu lá para os precatórios, pessoal. Quando alguém vende precatório, aquele que se subroga no direito dele, perde o privilégio, porque deixaria de ser um crédito alimentar e passa a ser um crédito comum, tá? Não é isso que a legislação trouxe, tá bom, pessoal? Então, veja, onde a lei não tratou, não inventa. O que a lei disse foi, tem lá o crédito e eu posso ceder. Isso vale para todas as classes. O que pega, né, que é aí uma questão de dicção legal, é o parágrafo 1º do artigo 161 da Lei de Recuperação Judicial, que vem nos dizer, né, que é esse o ponto, que não se aplica a ideia da negociação desses créditos, e aí há uma interpretação extrema, dizendo que não se aplica nenhuma negociação aos créditos decorrentes de tributos e os derivados da legislação trabalhista e os decorrentes de acidente de trabalho. Então, a gente teria aí essa dicção do parágrafo 1º do artigo 161, né, falando isso lá na Lei 11.101 de 2005. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem que interpretar que essa é uma dicção para o plano de recuperação extrajudicial, tá bom? Então, lá no plano de recuperação extrajudicial, a gente tinha essa proibição, que foi superada agora com a Lei 14.112 de 2021, que passou a dizer estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes do pedido, exceto os tributários, e a sujeição dos créditos trabalhistas ficam submetidos à negociação com o sindicato. Então, veja lá, a gente tinha aquela ideia dizendo proibição total e veio agora a legislação para a recuperação extrajudicial e disse, não, não é bem assim. Desde que tenha intervenção sindical, eu posso negociar. Aí vem a ideia, se na extrajudicial tem uma previsão expressa nesse sentido, é mais um elemento mostrando que a gente pode não apenas negociar o crédito trabalhista diretamente com a categoria, através do sindicato, que a gente já conversou antes, mas também que a gente pode negociar amplamente, inclusive para reduzir. E se eu posso até reduzir, porque eu não posso ceder o crédito. E ao ceder o crédito, vem a pergunta, por que eu não posso ceder mantendo o privilégio? Porque o crédito não deixa de ser trabalhista em razão da cessão. E aí vem uma correção de argumento. Cris falou crédito de natureza alimentar. A lei não diz isso, ela diz o crédito decorrente da legislação do trabalho. Porque se a gente usa o argumento do alimentar, cai na lógica que eu comentei com vocês do precatório, e aí sim, se é para alimentos e você cedeu, não precisa mais. Vai para o final da fila. Aqui não é isso. Cuidado, é porque a gente explica as coisas aí para você entender. Mas abre o olho agora, viu? Muito cuidado. Legislação. Inclusive, eu brinco muito com os meus alunos, tá? Que é a questão técnica do direito, só para vocês terem curiosidade. Onde é que está dizendo na Constituição que o crédito trabalhista tem natureza alimentar? Em qualquer lei. Não tem, gente. Não tem. Inclusive, isso é um alerta. Né? É uma interpretação. A gente interpreta a argumento para sensibilizar. E é verdade, eu vou usar o crédito para a minha subsistência, para a minha sobrevivência. Mas se a gente olhar sob a ótica do direito contratual, que o crédito trabalhista é de base contratual, é contraprestação, como toda e outra contraprestação. Por isso que eu concordo sim com o Cris ao afirmar que a gente pode ceder e aquele que compra os direitos do crédito mantém sim o privilégio, porque ele é oriundo da legislação trabalhista, pouco importando quem é o titular do crédito.
E essa é a mesma lógica que permitiu a alteração do parágrafo 1º do artigo 161 da nossa lei de RJ, através da lei 14.112 de 2020. Logo, fechando aí o nosso sistema, posso negociar, tá certo? Pode ter alguém que reclame, mas eu posso negociar, inclusive, para diminuir, porque o crédito não tem natureza alimentar, ele é oriundo da legislação trabalhista, tá bom? E também posso ceder. E se ceder é bom, gente, é bacana, porque provavelmente na cessão você perde menos do que na negociação direta com a empresa em recuperação. Então, deixa que aquele que vai comprar o seu crédito vá negociar, vá brigar, vá tentar intervir para não ter, né, esse corte que Cris falou, que às vezes realmente é muito pesado. Tá bom? Então, é isso. Acho que eu tentei aí, né, juntar as lacunas e os pedaços da nossa conversa aqui, trazendo tanto para você que não entende muito, né, do direito e para você do direito que está nos acompanhando. Não, mas esclareceu bem mesmo, porque essa negociação, todo mundo acredita, ou grande parte das pessoas, né, acreditam que negociação é só para os outros créditos, que crédito trabalhista não negocia numa recuperação judicial, né? Então você tem os outros credores, às vezes, quem sabe, um outro credor quer comprar o seu crédito, quer melhorar o posicionamento dele, dependendo da estratégia de cada um. Então dá para você pensar ali nos outros credores, enxergar os outros como potenciais compradores do crédito, né? E aí tem toda a parte do sindicato. Não esquecer que existe o sindicato, para que toda essa negociação, essa relação de diminuir o crédito, de colocar ali algumas formas, realmente ele seja viável e seja válido, né? Até Exato. porque quanto mais os credores estiverem ali alinhados para ajudar a empresa a se recuperar, porque eu acho que os credores não têm que só pensar, quero receber meu crédito, se a empresa falir, tudo bem. Ou eu vou falar que eu vou rejeitar o plano só para a empresa falir. Não é bem assim. Se os credores ajudarem a empresa a se recuperar, a se soerguer, é melhor para todo mundo. Então, quanto mais ela vende, ela está no mercado, está ativa no mercado, mais rápido o seu recebimento. Mais chance você tem de chegar no plano de recuperação judicial e renegociar as formas de pagamento. Então, a empresa ela precisa continuar no mercado. Então, não seja tão assim rigorosos numa negociação, saibam negociar, né? Conheçam as técnicas de negociação, mas avalie bem ali o cenário para que a negociação seja viável e tenha ali o ônus, né? Seja equilibrado para que todo mundo ceda um pouquinho, mas que ninguém ali tenha os seus direitos violados numa recuperação judicial. Muito bem. Então, pessoal, esse é o nosso recado. Se você tiver mais alguma dúvida, mande direct para mim, mande direct para Cristiane Nascimento. Entre lá no canal do Telegram, do Recupera Empresa de Cristiane, entre lá no canal dela do YouTube também, para acompanhar os vídeos e futuramente aí o podcast, né, que a Cristiane está tentando organizar, né? Inclusive o nosso objetivo das lives serem curtas é para a gente também se acostumar com a ideia, né, porque é um povo que gosta de falar. E convido vocês a aguardar novas temáticas, novas surpresas aqui de Cristiane e minha nas próximas semanas. E vamos tentar manter aí a nossa pauta positiva de debates e de apresentação de temas para você entender melhor o mundo do direito do trabalho e um pouco aí do mundo do direito empresarial específico, né, para a recuperação judicial. E quem sabe te ajudar a entender melhor em que estado você está, né, o momento aí da sua história de vida, no caso de uma recuperação judicial. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E a gente acho que na próxima semana a gente deve ter mais uma live. É isso aí. A gente organiza, quem já coloca aí na agenda e aí acompanha as nossas redes sociais que a gente vai comunicar com vocês. Show de bola. Cristiane, muito obrigado por você aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até. Tchau.